Olá, eu estou com o Sérgio Waden, que é presidente do conselho da Anfacer, desde abril deste ano, e a gente conversou na Revestir, ele contou de uma série de planos muito interessantes, e uma das coisas que a gente falava era exatamente a necessidade de ampliar as exportações, que estavam em 11%, e o objetivo é chegar em 30%. Acredito que continuamos com esse objetivo. A gente tem algumas coisas a resolver nesse meio do caminho, não é, Sérgio? Conta aí para Sim, nós, como é que está o momento da exportação brasileira, e em especial com o que nós estamos passando com os Estados Unidos? Nós estamos falando hoje, dia 15 de agosto, que é o famoso Ferragosto na Itália. muito boa tarde aí, Lázaro, e obrigado pela oportunidade da conversa. Sim, a gente tem planos e segue com os planos de ampliar a exportação e, lógico, essas medidas dos Estados Unidos, considerando que da exportação brasileira atual, 25% a gente destinava para os Estados Unidos, isso certamente vai nos custar um esforço muito grande adicional para compensar esse volume que a gente exportava para os Estados Unidos, e certamente vai nos custar também muito tempo de conseguir realocar um volume tão relevante em outros mercados. Você não tem uma visão um pouco otimista? Eu não sei, a situação está muito mal parada. Cada dia a gente ouve uma notícia de uma perseguição maior, estão até buscando outras coisas em outras áreas para nos atacar, especificamente o presidente americano. Mas você não acredita que isso possa ser revertido? Eu sei que a Anfacer está fazendo uma série de ações, tenho conversado com o Maurício, vai ter uma rodada agora no início de setembro. Quer dizer, na verdade, negociação não há. O que está acontecendo é que os vários setores estão falando com seus parceiros americanos, e esses, quando tem muita dor, eles ajudam a equacionar a situação. Você não tem algum otimismo com relação ao que possa acontecer, assim como aconteceu com o pessoal de Rochas, né? Que tem uma atuação muito forte lá nos Estados Unidos também. Sim, eu tenho um otimismo, e até porque a gente precisa ter essa esperança, alimentar essa esperança, para poder ser muito contundente, muito forte nesses trabalhos que você já comentou. A gente, através da Anfacer, junto com a CNI, a gente tem agora para os dias 3 e 4 previsto em Washington uma série de intervenções que a gente vai procurar fazer para levar esses pleitos de ou de eliminar a tarifação sobre os produtos brasileiros, sobre os setores brasileiros, setor que a gente, no caso da Anfacer, está levando especificamente o setor cerâmico, ou, no mínimo, de minimizar essa tarifa, porque o que a gente já viu também em outros casos é que a tarifa, ah, como no nosso caso mesmo, foi eliminada através da lista do anexo com a lista de sessões, e, enfim, qualquer alternativa que possa deixar a gente do Brasil melhor posicionado diante desse cenário que, na verdade, como você falou também, não envolve só a gente, mas a gente tem percebido que o esforço prático, esforço efetivo tem sido ou tem dependido da ação direta ou do empresariado, em alguns casos, quando é muito representativo, como no caso da Embraer. A gente sabe que a Embraer não precisou de uma associação, não precisou de uma confederação, Ela ela é uma. sozinha é uma confederação, e obviamente.
por muitos outros motivos, teve seu pleito, imediatamente atendido, mas a gente também tem essa, essa esperança, essa confiança de que a gente vai conseguir reverter esse cenário, até porque, em muitos casos, e como é no nosso caso especificamente, no caso da Lamosa, é, é impossível que a gente consiga é, reconduzir esta tipologia de produto que a gente exporta para os Estados Unidos a outros mercados. Não existe no mundo, nem na somatória de todos os outros mercados, um volume de demanda similar Esse tipo para de. este tipo de produto. Então, não adianta Se dizer para refere aos você, nós vamos produtos que são feitos substituir por aí. outros mercados. Você se refere aos produtos que estão sendo feitos aí em Campo Largo ou da Lamosa como um todo? Eu me refiro no caso dos produtos de formatos pequenos que são feitos aqui em Campo Largo. Que, aliás, foram fábricas que vocês trouxeram dos Estados Unidos, né? Duas linhas, se não estou enganado. A essa altura eu não posso nem repetir isso muito, porque exatamente isso talvez esteja no mote, pelo menos do discurso, é, Claro. que obviamente não tem muito fundamento, mas é o que está no mote do discurso de levar as indústrias de volta para os Estados Unidos. Então, sobre essa questão das indústrias irem para os Estados Unidos, nós temos que pensar, vamos dizer, em médio e longo prazo. Quer dizer, nós temos um mandato aí que tem mais 3 anos e meio do Trump, não sabemos se a orientação continua, né? Ou se ele não se reelege mais pela Constituição atual, Não. né? Ou se muda o cenário americano. Eu queria saber como é que você vê essa alternativa de levar fábricas brasileiras ou para aquele mercado. Vale a pena? Quer dizer, uma fábrica você não constrói em 3 anos e meio, né? Você leva mais tempo para fazer. Vale a pena. A exemplo da Portobello, América e tal. Como é que você vê essa situação? Eu acho que sempre são decisões de um cunho estratégico de longuíssimo prazo. São projetos de maturação de longo prazo. Você cita a Portobello, eu acho que a Portobello é um excelente exemplo, eu acho que o exemplo mais recente de, de uma possibilidade de atuar no mercado dos Estados Unidos através da construção de uma fábrica. A Portobello, você mesmo acompanhou, foi um projeto de muitos anos e um investimento muito relevante. Foi um investimento altíssimo para que agora sim está operando enfim, está estabilizado, mas é muito difícil imaginar uma indústria ter uma capacidade de fazer um projeto desses e colocar ele em pé. Então, eu não vejo muita viabilidade hoje de alguém adotar essa medida, dadas as outras restrições que estão acontecendo e a falta, principalmente, de mão de obra no mercado norte-americano. Você, a todo momento, você fala com juro elevado do jeito como está, você Aham. fala de pleno emprego. Imagine quando voltar para um juro, ou por quanto tempo você pode reduzir juro para ir num cenário de absoluto pleno emprego e, além disso, com todas as medidas restritivas que estão acontecendo agora e nos últimos tempos de migração. Então, disponibilidade de mão de obra para operar uma fábrica, Começa. muito provavelmente vai ser muito grande. Eu vejo, ô Sérgio,
Eu andei conversando com alguns fabricantes italianos até, eles têm fábrica lá, o problema é que eles têm que complementar a linha, e mesmo investimentos em fábricas nos Estados Unidos estão meio limitados por conta que eles precisam importar perdão, eles precisam importar equipamentos da Itália. Nos Estados Unidos não fabricam os equipamentos, eles têm distribuidores e tal. Então, é um complicador grande, né? Você não tem uma linha completa, a Porto Belo não tem a própria Iris, o grupo Iris tem que importar complementos e tudo mais, a Florin, todos eles, né? E o curioso é aí que eu não entendo como é que não se sensibilizaram ainda, e espero que o façam, quando a produção local americana é pífia, né? Quer dizer, ela dá 20% do mercado, alguma coisa. Eu não tenho um número exato na cabeça, mas ela é muito pequena para atender o mercado americano, né? Sim, os produtores locais hoje respondem por 30% da demanda do mercado norte-americano. 70% é dependente de importação. Mas mesmo que ocorra, e isso levaria muitos anos para ocorrer um fator de industrialização para atender essa demanda com fábricas locais, você tem toda a razão. Nenhuma fábrica hoje é capaz de produzir todo o portfólio. Então você sempre vai depender de complementos que venham de outras fábricas. Ora, se você aplica uma taxa de importação, uma tarifa tão alta, para a parte que você vai ter que importar, seja como for, mesmo que você tenha uma operação de fabricação local, você já começa a inviabilizar de novo o negócio. Pois é, o que eu gostaria de saber também, o nosso produto, quer dizer, eu não me refiro ao produto Roca, Lamosa, que é um produto de altíssima gama. Nós temos a Via Seca, do Brasil, que é um produto, digamos, único, não exatamente único, mas um produto popular, forte e que tem uma boa penetração. Mas nós concorremos com vários fabricantes do mundo. Nós temos, além dos tradicionais Itália e Espanha, quer dizer, a Índia está hoje apanhando também com a mesma tarifa que a nossa, era 25 mais 25, 50. Já tinha aquele problema lá da tentativa do dumping, que não conseguiram. Enfim, mas nós temos Turquia, nós temos Vietnã, que é a China vindo por outro caminho, né? Eh, nós estamos com. O Brasil tem uma menor chance de conseguir êxito no mercado americano, fora a questão da negociação, que nunca houve ainda. Eu diria que não. Eu acho que a gente tem um grande entrave, que a gente já falou algumas vezes, na indústria brasileira, e não só na indústria cerâmica, mas na indústria que é dependente de gás natural para operar. Esse insumo ele acaba sendo na indústria cerâmica o mais representativo na sua composição de custo. Ele segue correspondendo a 30% do custo total de produção de cerâmica. Então, talvez a gente nesse seja o grande ponto onde a gente entra em desvantagem com todos os fabricantes do mundo. E aí, relembrando, aqui na América do Sul, a gente paga 300% a mais do que os outros países da América do Lembro, Sul. conversamos isso em março. América do Norte, se a gente pegar México, Estados Unidos, a gente paga 500% a mais. Portanto, E mesmo na Europa, que é uma área que está afetada por conflitos, e por isso já há vários anos gás teve um incremento e se mantém ainda em níveis que a gente considera muito elevados, mas a gente aqui no Brasil consegue, mesmo frente a uma situação como essa, a gente tem uma tarifa de gás que corresponde a 200% praticamente do que se pratica na Europa. Então,
Eu diria que nós somos muito competitivos e a indústria brasileira é extremamente competitiva, visto que é muito difícil ter momentos em que você veja participação muito relevante de produto importado. E digo que mesmo em situações em que a gente vê custos e a gente tem plantas no grupo com custo bastante competitivo, mas a gente não consegue trazer esse produto para vender ele aqui no mercado nacional, exatamente porque os fabricantes nacionais são muito competitivos. Então, se a gente tivesse uma pequena ajuda nessa questão do gás, eu acho que a gente poderia também avançar muito forte e, inclusive, para essa alternativa que tem sido muito comentada na, na imprensa, de que os setores que estão sendo afetados deveriam procurar mercados alternativos. Eu quero dizer que mercados Mas tem alternativos, aquele plano para ajudar os exportadores, não é? podemos falar um Tem pouco sobre ele. uma ajudinha da Petrobras aí nisso, né? Podemos falar um pouco sobre ele, mas é exatamente nessa linha que eu insisto que as ajudas que vêm no plano são ajudas muito bem-vindas, eu acho que super necessárias e aplaudo a iniciativa, ou aplaudo, enfim, o plano de ajuda. Mas, quando você olha para as medidas que estão ali, elas são todas temporárias, paliativas e não tocam no problema Em si. chave, na raiz do problema, que é a perda do mercado, a perda do acesso ao mercado. É, isso aí não vai ter muito jeito. Mas os grupos internacionais como o teu, você tem aí a Eliane com o Mohawk e tal, conseguem se safar? E aí eu emendo com uma outra pergunta meio sacana, né? Tem como triangular ou é muito perigoso? Não tem como, de maneira alguma, triangular, porque uma triangulação, hoje, Eles pela tentam. legislação, você teria que adicionar um percentual muito alto de adicionar valor no lugar da triangulação. E isso inviabiliza completamente, porque daí você duplica ou, pelo menos, coloca um incremento muito importante de frete, de manuseio, e, além disso, leva o produto para ter que receber um acabamento de alguma forma. E na cerâmica, você conhece bem de cerâmica. Como é que você faz para fazer um acabamento para fazer? Eu entendo que algum tipo de produto você poderia mandar peças separadas, conjuntos separados e fazer uma montagem final em um outro destino. Poderia ser, você transferir uma fase da industrialização. Mas na cerâmica, como é que eu mando sem embalagem, já para começar? É, Eu é. mando o produto sem esmalte. Não, eu digo, a China faz isso através do Vietnã, né? Quer dizer, ela teve um bloqueio total, praticamente total e só tem uma fábrica que eu conheço chinesa nos Estados Unidos, que é a Wonder, né? Está lá desde 2017, acho, conversei com o Uhum. rapaz lá. Mas a China faz isso através do Vietnã. Mas ela monta fábricas no local, né? Quer dizer, aí Sim. é aquilo que Daí você não é uma falou. triangulação propriamente, né? Não, Ela vai com força, assim como ela veio para o Peru, assim como ela foi para o México. Ou seja, tá. ela monta fábrica em outros países que, naquele momento, pelo menos, ainda não estejam afetados por tarifas. Essa Você não sim vê. seria uma alternativa. Mas, de novo, a tipologia de produto tem que ser a mesma. Nós temos fábricas no México, mas não dessa tipologia de produto. É. Quer dizer, a Agora, triangulação não é uma alternativa possível, né? não. Você falou aí, Lázaro, do pacote. Eu acho que assim, reforçando, porque eu tenho uma certa preocupação, ou muita preocupação, na verdade, quando a gente lança um pacote desses e faz isso divulgado pela mídia, e a mídia
passa a entender que o problema aí está resolvido. Resolvido, né? Está resolvido, agora já não precisamos fazer mais nada, os esforços, veja o tamanho do esforço que foi feito. E, de novo, elogiável, eu aplaudo, mas eu pego a principal medida desse pacote, que é a oferta de uma linha de crédito a juros subsidiado. Primeiro ponto, o juro subsidiado, no Brasil, um juro subsidiado continua sendo extorsivo, Claro. porque esse juro subsidiado, pelas primeiras contas que a gente foi capaz de fazer, ele chega perto de entre 9 e 10% ao ano. Isso para o mercado internacional ou para todas as empresas que têm acesso É a muito, né? crédito internacional é muito alto. 9, 10% é extorsivo. Mas tá bem. Digamos que isso sirva e seja muito útil para aquela empresa que hoje a única fonte de crédito que tem paga Selic, 15%, mais um spread de 3, 4%. Então, estamos falando de alguém que hoje paga 18, 19% ao ano de juro total. Ótimo, porque vai cair para 9 a 10. Excelente. Mas vamos pegar este exemplo e vamos raciocinar o seguinte: para pegar essa linha de crédito, você tem que assinar um termo de que você não vai reduzir empregos. Então, isso significa que você vai manter sua estrutura mesmo sem ter o que produzir, porque você não tem para onde mandar aquele produto. Exato. Porque se você produzir, é ainda pior. Os É. recursos, como é que você vai acumular esses recursos em um produto que você não sabe para quem que você vai vender? E quando daqui a 6 meses você se der conta de que a conta tem que ser paga, ou seja, esse empréstimo, esse juro, ele tem que ser pago. E aí, como é que você paga isso se você não tiver o lado da receita resolvido? Então, para quem trabalha com mercado externo, para quem trabalha com mercado de exportação, sabe que 6 meses não é um tempo nem de longe um tempo suficiente para você ativar um mercado novo. Isso não acontece nesse ritmo. Você leva, talvez daqui a 6 meses comece a ter alguma coisa para você gerar volume e gerar faturamento novo. Então, esse plano ele tem algumas coisas que, de certa forma, me parece que estão feitas não para atender realmente uma demanda do setor que está sendo atingido, e sim para um pouco parecer que você fez um esforço para solucionar o problema. Outras situações, nós vamos diferir o pagamento dos impostos. Você sabe por quantos meses está sendo diferido o pagamento dos outros impostos? Não faço. INSS, PIS/COFINS, 60 dias. Ah, eu, Ou seja, e de novo, é diferir, não é eliminar. É uma dívida que vai continuar ali. você está empurrando para frente o problema, né? E então, daqui a 2 meses, daqui a 60 dias, eu vou ter que pagar a conta que ficou diferida. Com que recursos se eu não tenho mercado alternativo? A solução é vender, não é? Quer dizer, não tem outra, né? Mas é isso, E aí você. eu vejo um problema grande com vocês especificamente, que tem produtos desenvolvidos especificamente para o mercado americano. E nenhum outro mercado vai consumir o Bullnose ou, sei lá, aquela meia parede, aquela coisa toda. Eu tive aí na fábrica com o Sim, Celso, né? E eu vi a linha, é formidável, né? Quer dizer, é um produto feito para aquele mercado. Quer sim, dizer, o que precisa, a negociação, aí eu insisto num ponto. O governo, eu não vejo, o nosso governo, infelizmente, ele não está aberto para negociar e se abrir.
toma pancada, a coisa é muito complicada, né? Eu vejo assim uma boa alternativa, não sei se você concorda comigo, realmente com os parceiros lá, com o CTDA, com o, Sim, o teu comprador, é o cara que tem nós, relacionamento contigo. nós temos feito isso e essas são as alternativas que a gente mais tem trabalhado. Mas aí a gente volta, a gente deu essa volta toda aí no pacote da ajuda, tem outras medidas, mas são todas medidas que, quando você começa a estudar um pouco mais a fundo, são medidas que, além de temporárias paliativas, elas não tocam efetivamente No fundo da com questão. capacidade de trazer isso que você acabou de falar de novo. É a solução do problema. O problema raiz está em que o mercado se fechou a possibilidade de exportar para os Estados Unidos. Por mais que a gente vá atrás de outros mercados, mesmo que a gente conquiste outros mercados, e não é assim tão fácil, porque não significa que a gente vai chegar nesses outros mercados e os clientes vão estar de braços abertos e vão nos dizer: Todo puxa, mundo porque brigando você. pelo mesmo mercado, né? É lógico, porque tem vários outros países que estão na mesma situação, ou a própria Europa. Europa com Você pega a Europa com 30% 15%, praticamente, né? a- os 15% que a Europa está pagando adicional. Era 15 mais 8,5, né? É. Então, mas isso fecha uma parte, no mínimo uma parte do mercado do produtor da Europa, está fechado também. E onde que ele vai vender? Se Mas não o nos países americano não europeus? está disposto a pagar mais, ele não aceita terminantemente Ao- pagar. Quer dizer, no caso do café, por no exemplo, longo prazo é isso que vai acontecer, na minha opinião, Lázaro, se isso não for resolvido de outra forma. É o consumidor norte-americano vai vai pagar o acabar preço. pagando mais em muitos tipos de produto porque não tem alternativa de suprimento e não vai ter alternativa local, e mesmo que se construa uma fábrica local, a fábrica local tem custo mais alto do que o produto importado. Sim. Então, eu concordo com você, eu não vejo alternativa senão que no futuro, se isso não se acomodar de uma forma melhor, o consumidor norte-americano vai pagar mais caro pelo produto, para ter acesso ao produto. Você acredita que no longo prazo, sei lá, 4 anos para frente, longo prazo não, médio prazo, né? A coisa se acomode dessa forma vamos dizer, entra um governo democrático, democrata nos Estados Unidos. Essas tarifas vão continuar? Eu imagino que está claro para o mundo inteiro que a população norte-americana não aceita a inflação. Então, o empresário norte-americano fica congelado quando ele tem que mexer com coisas que mudam de valor, com coisas que mudam. Você já deve ter tido experiência e não existe essa cultura de aceitar. Lógico, você pode me dizer, ah, não, mas isso vai obrigar o empresário, a população norte-americana a aprender a trabalhar com essa volatilidade dos preços. Primeiro que eu acho que não é assim tão simples, não é apenas em 5, 10 anos que isso acontece assim tão facilmente, com uma cultura tão enraizada como existe no mercado. Agora, e nós temos um outro problema aí, eu vejo, que é trocar o tipo de produto, né? Quer dizer, de repente eles podem voltar a se apaixonar de novo pelo carpete. Vai saber, né? Quer dizer, tem produção local, pronto, resolvi o problema. Aí eu acho que é um problema de geração. A gente mesmo tem percebido no mercado cerâmico mesmo uma evolução, e sim, se consome ainda é o produto mais consumido hoje na América do Norte, ainda é o carpete. Mas a nova geração de consumidores está mudando muito o perfil de consumo do produto. Eu não acredito que se volte para essas outras alternativas. Eu acredito sim que pode haver uma migração para outras alternativas de solução,
mas carpete eu sinceramente não acho que vai O ter carpete, o vinil, regresso. Vinílico pode ser uma alternativa, mas, isso de novo, também o vinílico vem de fora. vem do quê? Desculpa. Vem de fora. Então, como essa tarifa é generalizada, ela não atinge apenas a cerâmica, ela atinge todos os produtos. Eu, na Covers, eu dei uma visitada na Lowe's e fiquei surpreso de ver que a cerâmica, não o porcelanato, a cerâmica está com preço mais baixo do que o vinil, né? Estava lá, 2,49 o pé quadrado Recordado? contra 2,99. Tem vários tipos, né, de preço e tal. Isso. Então nós estamos com o mercado represado nesse momento, pelo que eu estou É, entendendo. os pedidos pararam de ser enviados, emitidos a partir do anúncio aí em meados de julho, e isso, na verdade, na minha opinião também, pode estar acontecendo um processo que vai gerar um desabastecimento no mercado norte-americano nos próximos meses, porque esse fluxo de abastecer 70% do consumo interno com importados é um fluxo que exige uma estrutura constante de entrada no estoque, assim como, ao É, mesmo tempo, imediatamente tem produtos saindo do estoque. Ora, você dar um corte de 2 meses na entrada e a gente sabe que você não consegue, no momento seguinte que você decidir voltar a ativar esse fluxo, não é no momento seguinte que fisicamente os produtos vão chegar. Aí ainda vai, dependendo do timing, de repente, de produção, ou mesmo de transporte, no mínimo de transporte, pode colocar 20, 30, 45 dias adicionados do momento que decidir voltar a importar. e quais são as, a- qual é a agenda para o dia 3 e 4 de setembro? A gente tem preparado documentação, a gente está discutindo isso com escritórios locais que podem nos apoiar para entrar com medidas que efetivamente levem a uma solução para mitigar, para minimizar, para eliminar essa tarifa. Agora, se você me perguntar, e qual é a garantia que vocês têm de que isso vai ser efetivo? Nenhuma. A gente, na verdade, não tem nenhuma garantia, não tem, até mesmo não tem exemplo. Você falou da pedra, a pedra teve só a quartzita, pelo que me consta. É. Cerâmica não teve nenhum item. Nenhum NCM da cerâmica foi colocado na parte das exceções. Mas a pedra teve pelo menos uma classificação, que era quartzita, mas não teve nada de granito, nada de mármore. É complicado, né? Bom, Sérgio, novos mercados, todo mundo disputando. Mercado doméstico. Nós vamos conseguir. Mercado doméstico apontando para uma estabilidade e pequena queda, né? Para o ano. Hoje as projeções mais atuais que a gente tem é que a gente feche no equilíbrio o ano no mercado nacional. Então, também é outro motivo, já que esse volume é um volume que a gente sabe que historicamente está muito abaixo não só da época da pandemia, mas mesmo anterior à pandemia. Então, tem também desafios muito grandes para vencer, mesmo no mercado nacional. Pegou a gente num momento meio ruim, né? Sim, Mas é isso, Sérgio. Eu desejo. Você está indo para Washington ou vai o Maurício só? o Maurício vai e a gente está vendo aqui alguém que possa representar, né? Representar a gente. E seguramente aí tem outras empresas que possivelmente vão estar juntas para representar bem o setor lá em Washington. Então tá bom. Estamos na torcida. Vamos Muito bem. ver. Momento agora é de Somos, ficar.
calmo, não fazer onda, né? É, não, tá certo. Eu também sou defensor disso e acho que muitas vezes é exatamente isso que está faltando no governo para ser mais efetivo nas suas ações, ter um pouco menos de fala e um pouco mais de atitude e de ação. É verdade, é isso aí. Então tá bom, Sérgio, um ótimo final de semana Muito obrigado. e vamos continuar na torcida. Muito Tá obrigado certo, pela Lázaro. entrevista. Forte abraço. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.